o envio missionário. E o outro, a exaltação do nome de Jesus na leitura de Hebreus capítulo 1. Nós chegamos onde nós devíamos chegar o ano inteiro. Que Deus nos ajude a batizar mais. Que Deus nos ajude a enviar mais. Que Deus nos ajude a exaltar o nome de Jesus Cristo cada vez mais. Eu espero que você esteja assim, bebendo, sorvendo, gozando de cada momento dessa reunião. Amém? E que algum dia você possa contar para os irmãos que não vieram aqui. Olha, domingo foi totalmente especial. E foi. E que Deus nos dê outros momentos como esse. Amém, amados? Bom, deixa eu lhe contar uma curiosidade particular. Quando eu sou convidado ou convocado para dar uma palavra, eu procuro ouvir o coração de Deus, o que é que Deus quer falar, o que é que Deus quer fazer. E na semana, agora é a minha vez de falar, tá? Ajuda eles aí para mim. No primeira semana de janeiro, o Francisco perguntou se eu não queria falar. E eu não tinha certeza, então eu falei, Francisco, eu não tenho certeza. E como o Haroldo vai viajar, então que o Haroldo fale. E eu vim para aqui naquela expectativa ainda de saber qual seria a palavra que eu falaria hoje. E buscando a Deus, procurando escutar o coração de Deus. E Deus começou a me falar, naquela semana anterior, a palavra de Haroldo. E o que aconteceu é que alguns textos que o Haroldo falou eram textos que eu estava alistando, que eu estava colocando na lista. E eu comentei com ele, falei, Haroldo, a coisa bonita é que nós já temos um só coração. Agora nós estamos caminhando para ter uma só mente. E vamos ter um só propósito. Deus está fazendo isso entre nós. E foi muito forte para mim. E estudando essa semana, buscando mais a Deus essa semana, o Senhor me falou que aquilo que eu tinha falado era para mim uma confirmação da palavra de Haroldo. Eu falei para ele, Deus está confirmando a palavra que você falou. É aquilo que Deus queria falar com você. E o Senhor me fez voltar àquela palavra lá do dia 6, sobre a questão do ano novo. Não sei quantos se lembram. Quando alguém me falou assim, o ano novo, né, Jamê? Eu falei, que adianta ano novo com gente velha? Vocês se lembram? Eu comentei com os irmãos que o ano só pode ser novo quando nós somos novos, quando nós mudamos, quando nós fazemos coisas novas. E comentei com vocês que o mês de dezembro é um mês assim de muita superstição. Uma delas é a expectativa que a mudança de calendário produza mudança em nós. Aí chega dia 2 de janeiro, a gente olha e fala assim, parece que está tudo no mesmo. E está tudo no mesmo. E comentei com vocês uma frase de um sábio que diz que loucura é fazer as mesmas coisas sempre esperando um resultado novo. É loucura. Eu quero conclamar os irmãos a mudarmos a nossa atitude, mudarmos o nosso comportamento, mudarmos a nossa maneira de viver. E aí sim, esse ano vai ser um novo ano. E se continuarmos assim, 2020, se a gente viver até lá, será outro ano novo. E Deus vai fazer mais. Amém, amados? E quando eu vim hoje de manhã para cá, eu ficava como fico sempre. Deus, confirma esta palavra, se é do Senhor. Eu fui percebendo que Deus estava confirmando. Eu quero comentar com vocês algumas coisas
que está na segunda carta de Paulo a Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo, as duas, revelam um pastoreio muito próximo de Paulo com relação a Timóteo. Não era uma mera carta para um amigo, mas era uma carta para um filho. Tanto sim que Paulo chama Timóteo de meu verdadeiro filho. E Paulo trabalha nisso. Trabalha com esse cuidado paternal sobre a vida de Timóteo. Paulo fala a Timóteo a respeito de sua vida devocional. Aplica-te à leitura. Aplica-te à leitura. Toma tempo com a leitura da palavra, dedica-se a isso. Fala do seu comportamento diário. Como ele deveria se comportar. Afinal de contas, ele fazia parte da igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. Então, a sua vida pessoal deveria também expressar a verdade de Deus. Paulo trata do ministério de Timóteo. O que Timóteo deveria ensinar, o que Timóteo deveria falar para a igreja. Depois também fala de como ele deveria se relacionar com os irmãos. Olha, aos mais velhos trata dessa forma, às senhoras trata desse jeito, aos jovens fala dessa forma. Paulo chegou ao ponto de receitar um remédiozinho para o estômago de Timóteo. É coisa de pai. Você se lembra disso, não? Então era um pastoreio muito próximo, muito chegado. E no capítulo 2, Paulo dá uma instrução a Timóteo, que eu creio, de todo o meu coração, que se nós seguirmos essas instruções, o nosso ano vai mudar radicalmente para sempre. Não somente o ano de 2019, mas vai mudar totalmente. No texto de 2 Timóteo, Paulo fala de 6 coisas, e para você ver como a gente está afinado, Haroldo aqui falou que ele tinha 7 pontos, não é isso? Eu também tenho. Mas hoje eu vou falar os 7. Vocês que se arrumem de paciência aí, porque... E eu pedi para o Isaac colocar aqui no quadro quais são os 6 pontos que Paulo fala para Timóteo, que Timóteo deveria cuidar. Está aí? Não tem jeito de aumentar não, gente? Eu daqui já estou... Eu pedi para colocar, porque talvez para você seja mais fácil fotografar ou copiar para marcar isso na nossa vida. Primeiro ponto é diligência. Diligência. Segundo ponto, eficiência. Terceiro ponto, sofrimento com parceria ou em parceria. Quarto ponto, concentração. O quinto ponto, disciplina. E o sexto ponto, dedicação. Está tudo aí? Tá. Então, se quiser fotografar para ficar mais fácil você lembrar depois, é só você não esquecer de olhar a foto depois, tá? Vamos ler o texto e vamos ver o que Paulo fala. Capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço
se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. O primeiro aspecto, que eu vou chamar isso aqui de atitudes que nós devemos ter, são atitudes, e só lembrar os irmãos que quando a palavra fala, tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo, a palavra sentimento ali é a palavra fronel, que significa atitude, ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Deus trabalha muito com nossas atitudes. Deus trabalha mudando as nossas atitudes. Quando as nossas atitudes são mudadas, a nossa vida muda também. Então nós precisamos olhar muito para as nossas atitudes. Muito bem. Então o primeiro ponto que ele fala é fortifica-te na graça. Isso é diligência. Fortificar-se na graça é descobrir-se fraco e buscar a fonte, buscar o remédio, buscar condições para sermos fortalecidos. Ora, eu já descobri, e espero que todos nós já tenhamos descoberto, que sem o Senhor nada podemos fazer. Não sei se você já descobriu isso. Você já tentou ser santo e não conseguiu? Sim ou não? Já tentou ser bonzinho e não conseguiu? Já tentou não brigar em casa e não conseguiu? Já tentou não discutir e não conseguiu? Já tentou fugir daqueles pensamentos satânicos e diabólicos e infernais e eles continuaram ali? Essas coisas vêm mostrar para nós que nós, de nós mesmos, não conseguiremos. E meu ensino, muitas vezes, para os irmãos é: desista de tentar. Primeiro, porque Deus não gosta de tentação, né? Para de tentar ser santo. Seja santo. Para de tentar caminhar como uma pessoa boa. Seja bom. Mas como é, Jamê, que eu posso deixar de tentar e ser? Quando você mergulha na graça de Deus, as qualidades de Deus passam a ser suas qualidades. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Se há alguma coisa boa em mim, não foi gerada por mim mesmo, mas foi a presença de Deus em mim. Quando alguma bondade, quando alguma generosidade se manifesta na minha vida, não foi por um esforço particular, um esforço próprio, foi porque Deus resolveu mostrar sua natureza em mim. E a palavra diz, amados, que nós somos participantes da natureza divina. Andar na graça é desistir de tentar resolver as coisas por mim mesmo. É dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu não consigo. Deus, eu não posso. Amém, amados? Quando Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele descobre isso, ele vai descobrindo, ele vai falando de como era a sua vida. O que eu quero eu não consigo. O que eu não quero é exatamente o que acontece na minha vida. No final do capítulo ele diz, miserável homem que sou. Eu não sei se você já chegou a essa conclusão. Amados, da mesma forma que eu preciso ter um encontro com Deus, eu preciso ter uma trombada com a minha carnalidade. Eu preciso ter um encontro com a monstruosidade que é a minha carnalidade. Porque só assim eu vou correr para Deus e experimentar o que Deus tem. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu disse, ai de mim. Quem vê o Senhor descobre a sua fealdade. Descobre o horror que é em si mesmo.
E é por isso que nós dependemos da graça de Deus. A graça de Deus não é só um favor imerecido. A graça de Deus é o Espírito Santo trabalhando em nós, fazendo surgir em nós tudo o que Deus deseja que nós sejamos. Aquietai-vos e vede o livramento de Deus. Aquietai-vos e sabei que Deus é bom. Fortifica-te na graça. Quanto mais você se esvaziar de você mesmo, mais a graça de Deus opera na sua vida. Eu sou completamente convencido de que nos lugares das Escrituras, quando se refere à graça, está se referindo ao próprio Espírito Santo. Graça não é escapar da lei. Graça não é virar as costas para a lei. Graça é quando a lei passa a ser escrita aqui dentro do nosso coração. E nós cumprimos a lei não mais por medo do inferno, mas cumprimos a lei porque amamos a lei do Senhor. Amamos a lei de Deus. E ela passa a ser boa, santa e perfeita no nosso coração. E essa transferência de pedra para o coração, quem produz é a graça do Senhor. Amém, amados? É a graça de Deus. Deveríamos orar mais. Senhor, revela mais a tua graça para mim. Mostra mais da tua graça para mim. Às vezes, amados, a gente fica tentando se fortalecer com coisas externas. Eu estou fraco agora, mas quando a circunstância mudar, eu vou fortalecer. Eu estou doente agora, mas quando eu ficar curado, eu vou ficar mais forte. Eu estou meio fraco agora, mas quando mudar de emprego, eu vou ficar bom. Eu comparo isso às bombas. Sabe o que é as bombas, não? Sabe o que é bomba, não? Olha, eu aprendi há pouco tempo, viu? Esse negócio de bomba não é do meu tempo, não. Quando se falava em bomba no meu tempo, era bomba. Mas hoje o pessoal toma bomba. Para quê? Para fortalecer. Não fortalece. O que fortalece a gente é a graça de Deus. Nenhum recurso físico, nenhum recurso psicológico pode nos fortalecer. Quem nos fortalece é o Senhor, pela sua graça. Deus dá graça aos humildes. E a primeira coisa que você mostra que é humilde é reconhecendo quem você é. É a primeira coisa que mostra que você é humilde. Quando a gente acha que é alguma coisa, isso é soberba, isso é arrogância. Mas quando eu digo assim, Senhor, eu sou pobre e necessitado, você está começando a entrar pelo caminho da humildade. Graças a Deus o versículo não termina aí, né? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Amém? Deus dá graça aos humildes e Deus resiste aos soberbos. E você não vai querer que Deus resista a você, vai? Você não vai querer que Deus seja o obstáculo na sua vida, né? Acho que não. Tiago 4,6 disse, antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Interessante que ele não fala que Deus nos dará. Ele nos tem dado. Amém? Quantas vezes, amados, a gente não aproveita as coisas que Deus nos dá por desprezar ou por desconhecer. Às vezes o livramento já está aí, mas por desconhecer o livramento, a gente fica ainda agarrado a muita coisa. Poder é a mesma palavra que está escrito lá, que o Evangelho é o poder de Deus, que é a palavra dinamite. Deus tem nos dado dinamite. Deus tem nos dado do próprio amor dele, o amor que transforma, o amor que muda a história, o amor que muda as vidas. Deus nos deu desse mesmo amor do seu coração. Deus nos deu, amados, o mesmo poder do Espírito Santo. E Deus também nos deu moderação. Moderação é a capacidade de se controlar. Mas, de novo, eu lhe digo, que se controla não é você, é o Espírito Santo que controla você.
na medida que você dá espaço. Amém? A minha oração tem sido: Senhor, me ajuda a discernir os meus caminhos errados todo dia e me ajuda a decidir pelo certo. Uma reação errada. Eu percebo que está subindo um negócio daqui para cima e não é azia. É uma reação ruim que está sendo gerada dentro de mim. Eu falo: Deus, em nome de Jesus Cristo, controla isso. Controla isso. Amém, amados? A graça de Deus faz isso. O nome disso, amados, é diligência. Seja diligente, seja atento, seja alerta e procure cuidar da sua vida nos mínimos detalhes. O segundo aspecto, ou a segunda atitude, está na frase: transmite a homens fiéis. Muitas vezes, e aqui em Jundiaí nós temos vários exemplos, muitas vezes coisas que nós construímos se perdem porque nós não preparamos uma segunda geração, uma terceira geração. Nós entregamos nas mãos de pessoas, se não incapazes, mas pessoas displicentes e negligentes. Eu não vou falar o nome de algumas empresas de Jundiaí, mas você certamente conhece empresas, principalmente se você tiver mais tempo de Jundiaí, empresas que foram jogadas fora pelos filhos, que foram totalmente destruídas pelos filhos. E é por isso que Paulo diz assim: aquilo que você tem, aquilo que você recebeu de Deus, o depósito que Deus colocou na sua vida, coloca na mão de pessoas fiéis. Transmite. Em primeiro lugar, Deus não lhe deu qualquer coisa para ficar com você. Tudo que Deus lhe deu é para transmitir a outros. Amém? Não seja um mar morto. O mar morto é mar morto por quê? Só recebe, não dá. Você sabe que comida parada estraga, água parada estraga, Bíblia parada estraga, palavra falada no coração estraga, porque cria toxinas e depois mata a sua alma. Eu estou forçando a barra? Não. A palavra diz que a letra mata. Aquilo que eu recebo, eu tenho que passar para frente. E passar para pessoas fiéis, que sejam capazes de ensinar a homens ou pessoas idôneas. Ou seja, mas isso aqui fala de discipulado. Você quer ser eficiente na sua vida, nessa terra? Prega a palavra, ensina a palavra, edifica vidas, seja eficiente. Amém? Você não vai chegar diante de Deus, Deus fala: o que é que você fez na vida? Deus, eu construí 4 casas, comprei 5 fazendas. Que mais? Estou exagerando, não? Aí Deus fala: tá bom, cadê as casas, cadê as fazendas aqui na minha presença? Como disse alguém uma vez, caixão não tem gaveta, você não leva nada. Das riquezas de origem iníqua, você tem que fazer amigos, para que quando as riquezas acabem, esses amigos recebam você nos tabernáculos eternos. A única coisa que sobe são as pessoas que nós ganhamos para o Senhor. Claro, a oração sobe, mas a oração ela tem o objetivo de sermos santos, de sermos pregadores, da conversão de pessoas. A oração tem o objetivo. Você já pensou chegar um dia diante de Deus e dezenas e centenas, sonha um pouco, vai, sonha comigo. Você chega diante do Senhor, e lá tem dezenas, centenas, milhares de pessoas, e quando você chega lá, todo mundo lhe aplaude. Ué, eu não conheço vocês. É verdade, você não me conhece, mas você pregou para fulano, que pregou para fulano, que pregou para mim. Pensa bem. Eu pergunto a você, que galardão maior nós podemos esperar que esse? Que vidas na presença do Senhor? Seja eficiente, não jogue a sua vida fora. Aplica em pessoas fiéis. O Watchman diz que não é só uma questão de ensinar, mas ensinar a ensinar.
Ou seja, tornar as pessoas para quem você está pregando aptas para ensinar para outros. Nós fazemos isso com nossos filhos. Nós transmitimos verdade para os nossos filhos para que eles transmitam para os seus filhos quando eles se casarem. Sim ou não? Então, se é alguma coisa que nós já sabemos como fazer, isso se chama eficiência. Agora, amado, seja fiel também você. Aquilo que você escutar de Deus, não mude uma vírgula, não mude um tio. Não mude. Assim como você recebeu, assim você deve também entregar. Amém? Às vezes você comeu uma comida muito boa na casa de alguém e a pessoa lhe dá a receita. Esses dias atrás eu comi um macarrão no lugar, um macarrão excelente. Eu falei, você pode me dar a receita? A pessoa falou, não, é fácil. É só molho branco, só queijo. Eu falei, e assim foi embora. Eu falei, mas eu não sei fazer molho branco. É uma questão de cor? Se eu não tiver receita, eu não posso repetir. Mas não mude a receita. Não mude a receita. Do jeito que você recebeu de Deus, entrega. Paulo alerta para que não passemos além daquilo que está escrito. Não mude o Evangelho. Terceiro ponto. A frase é: participa dos meus sofrimentos. Isso aqui eu compreendo e concordo, que isso aqui vai totalmente contra a mentalidade de hoje. Primeiro, porque eu não gosto de sofrer. Segundo, porque eu não gosto de sofrer o sofrimento dos outros. Gente, eu já tenho bastante sofrimento, que isso? Tem dó, né? Quem aqui já tem sofrimento suficiente? Então, Paulo está falando para você pegar mais. Paulo está falando para você buscar sofrimento dos outros. A palavra diz, amados, que nós devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Sofrimento faz parte da vida cristã. Algum amém, não? Eu sei que nós vivemos no tempo onde nós fugimos de todo sofrimento. Não deixamos as nossas criancinhas andar no sol, não deixamos nossas criancinhas andar de ônibus. Se a criancinha leva lá uns 6 na prova, a gente vai lá conversar com os professores, porque afinal de contas, nossos filhos estão sendo assediados psicologicamente. A gente se esquece que o que nos fez forte foi exatamente o sofrimento. E tem um outro recado. Quando Jesus disse, na vida tereis o que, amados? Aflições. Mas também quando ele fala de discipulado, ele diz que ninguém que tenha deixado pai, mãe, filho, mulher, bens nesta terra vai deixar de receber aqui 100 vezes mais com sofrimento. A gente acha assim, não, eu estou em Cristo, acabou. Hebreus capítulo 5 diz que Jesus Cristo aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. O caminho da obediência é um caminho de sofrimento. Não há nada mais importante para mim do que eu fazer minha vontade. Eu acho que com você é a mesma coisa. Você quer saber se uma pessoa é humilde e mansa? Contraria ela. Contraria. A pessoa falou um negócio, fala assim, não é assim não. Aí você vai ver, o circo está montado. Se ela for educada, ela vai falar assim, mas há controvérsia, né? Se ela for educada. Se não for, vai aprontar. Eu não gosto de ser contrariado, eu não gosto de ser corrigido, eu não gosto de ser chamado a atenção. E eu acho que eu não estou sozinho nesse salão. Eu acho que eu tenho alguns companheiros aí. A única maneira
que nós temos para crescer é pelo sofrimento. Porque o sofrimento, ele mostra as nossas áreas deficientes. Ele mostra as coisas que precisam ser trabalhadas. Que Deus nos ajude a passar pelo sofrimento e aprender com o sofrimento. E quero dizer aos irmãos, na escola do Senhor, Deus nos dá um sofrimento de acordo com o tempo que a gente está. Viu, Fátima? O nível agora é um tipo de sofrimento. No ano que vem é outro. Até chegar à pós-graduação. Até ver Cristo formado em vós. E quando Cristo é formado em mim, o que eu sou precisa ser abandonado. E tirar coisas de mim, isso causa sofrimento. Coisas que ainda que sejam ruins, mas eu me apego a elas. Alguns até dizem com certo orgulho, eu nasci assim, eu cresci assim, minha família foi assim, e eu vou ficar assim. E diz com orgulho. Isso deveria ser motivo de choro. Sofrimento compartilhado. E eu aqui não estou falando para você compartilhar o seu sofrimento. Eu estou falando para você compartilhar do sofrimento do irmão. Eu não queria entrar nesse campo não, mas eu vou tocar. E também não estou falando aqui de uma terapia. Porque quando você se envolve com o sofrimento dos outros, você esquece do seu. Esses dias atrás me mandaram um filmezinho, eu acho que uma parte que já recebeu, de um homem que não tem braço, não tem perna, é um toquinho. E o que aquele homem faz, meu Deus do céu, eu falei, Deus, eu tenho 2 pernas, 2 braços e não faço metade do que ele faz. Eu não estou falando para a gente comparar. Mas quanto mais você olha para o seu sofrimento, maior ele fica. Quanto mais próximo do seu sofrimento, mais terrível ele é. Afaste-se de um pouco daquilo que lhe faz sofrer e aproxime-se do sofrimento de outro. E você vai ter uma visão do tamanho real do seu sofrimento. Eu não estou aqui pregando terapia. Eu estou dizendo que quando queremos cumprir a lei de Cristo, nós nos envolvemos com o sofrimento dos outros. Sofrimento compartilhado. Como é que vai ser esse ano? Eu vou sofrer com os irmãos. Participa dos meus sofrimentos. Sofre como bom soldado os sofrimentos de um soldado. Paulo fala isso para Timóteo. Ele diz, sê sóbrio, suporta as aflições, faz um trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. São assim itens de uma lista e Paulo coloca o sofrimento no meio daquela lista. Ou seja, para Paulo o sofrimento era normal. Agora a gente é tão avesso a sofrimento que eu já ouvi gente falar assim, se você está sofrendo é porque não está fazendo a vontade de Deus, é que você está fora do plano de Deus, é que você pecou. Não é assim. Não é assim. O sofrimento faz parte da nossa vida diária. Amém? Agora, como nós reagimos ao sofrimento? Essa é a questão. Sofrimento compartilhado. 4º ponto. Concentração. E concentração está na seguinte frase: não se envolve nos negócios desta vida. Eu sei, estou muito ciente de que andar nessa proposta de Paulo é extremamente complicado, porque nós estamos diariamente envolvidos com as coisas dessa vida. Sim ou não? É o dia inteiro envolvido com as coisas dessa vida. Mas o que Jesus nos ensina é que nós não podemos servir a 2 senhores. Nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Nós não podemos agradar a nós mesmos e a Deus. É impossível você agradar a Deus e agradar você mesmo. Deus, vamos dar um jeito, vamos meiar a coisa. 50% eu te agrado, 50% o Senhor me agrada. Não funciona. Deus não aceita esse acordo. Nós temos que agradar somente a Ele. Somente a Ele.
E você sabe quando é que a gente fica agradado? Quando a gente percebe que Deus está contente com a nossa vida. É na alegria do Senhor que está a nossa força. Quando a gente percebe Deus alegre, Deus contente, isso é recompensa para nós. Amém? Quantas mães se matam para fazer o que os filhos querem? Aquela comida trabalhosíssima. Aí o filho senta quando fala assim, puxa mãe, então é uma delícia. O que as mães sentem? E quando você faz aquela comida fabulosa, e o filho fala assim, mãe, não tem outra coisa não? Como é que você sente? Minha filha que diz que quando as crianças eram pequenas, era brincando assim, que vontade de te engolir. Aí quando chega na adolescência, fala assim, que pena que eu não te engoli. Mas você fica feliz quando você oferece algo a alguém e essa pessoa se realiza. Amém? Quando você olha para você mesmo, você vai só encontrar infelicidade. Quando você agrada a Deus, você vai saber qual é a verdadeira felicidade. Não se envolver com as coisas dessa vida. Devemos ter como se não tivéssemos. Devemos comprar como se não comprássemos. Devemos possuir sem ter o domínio da coisa. Porque tudo é do Senhor. Comprar, tudo bem. Deus, como é que você quer que eu use? Possuir, tá bom, Deus. Qual a aplicação? Posso comprar, Deus? É isso mesmo? Eu não estou pregando para vocês uma vida de escravidão total. Eu estou pregando aos irmãos uma necessidade da gente ser mais inteligente e perguntar a quem sabe mais que a gente. É Deus. Deus, eu devo comprar isso? Não é que Deus fica lá com o chicote na mão. Se fizer o que eu não quero, desça a lenha. Não. É que Deus conhece o que está além da curva. Deus conhece o que está acima da montanha. Deus conhece o dia de amanhã. Deus sabe os resultados de todas as coisas. Deus é presciente. Amém? Fala, Deus, se eu comprar isso, qual é o resultado? Devo comprar? Não devo, Deus. Fala assim, filho, compra, você está certo, tranquilo. Mas compre. Não para possuir você, mas seja o possuidor daquilo que você tem. 2 Pedro diz, portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pessoas que se livraram do mundo, pessoas que se livraram das correntes do mundo e depois se envolveram de novo. O seu estado se tornou pior do que o primeiro. Isso se chama concentração. Concentre-se no que Deus quer. Tenha foco. Eu já comentei com vocês aqui, no começo de um desses anos passados, não faça muitos planos para o ano, não. Faz um plano. No máximo 2. E persiga este plano. Quando você for orar, não ore por muita coisa, não. Ore por uma, por duas. Porque fica até difícil saber se Deus respondeu ou não. Ô filho, estou mandando a resposta daquela oração sua. Fala assim, eu orei por isso, senhor? Estou lembrado, não. Eu acho que o senhor mandou para a pessoa errada. Eu não orei sobre isso, não. Seja focado. Seja focado. Se o seu problema é falta de leitura da Bíblia, dedique-se a isso. Se o seu problema é falta de oração, dedique-se a isso. A palavra diz, amados, que quando Deus colocou o povo na terra, Deus não tirou os inimigos de uma só vez. Deus tirou uma nação por ano para que as feras do campo não se multiplicassem contra o povo. Para que o povo fosse tomando posse da terra pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco.
E Deus trabalha na nossa vida da mesma forma, de passo a passo, preceito sobre preceito, linha sobre linha. Deus vai trabalhando na vida da gente assim. Então nós precisamos ser concentrados. Amém, amados? Ser concentrados. E ele diz, queridos, que nós não podemos nos enredar de novo. Nos enredar com aquelas coisas das quais o Senhor nos livrou. O quinto ponto. Disciplina. Disciplina está na frase, lutar segundo as normas. Existem normas. Tudo nesse mundo tem o seu protocolo. Sim ou não? As profissões técnicas, a engenharia, tem os seus protocolos, tem a BNT, tem as normas técnicas. A vida cristã também tem seus protocolos. Se você andar dessa maneira, vai acontecer isso. Se você andar de outra maneira, vai acontecer assim. Para dirigir tem protocolo, para a faculdade tem protocolo, para andar dentro de casa tem protocolo. Nós, para viver na igreja, tem protocolos. E se tem uma coisa que hoje nós não queremos, são protocolos. Porque a gente acha que o protocolo, ele vai nos prender, mas amados, o protocolo nos dá segurança. Um dia eu estava conversando com a Irani sobre como sair de um ponto para chegar no outro, aqui na cidade. Aí ela falou, você vai por onde? Eu falei, eu vou por ali, ali, ali. Ela falou, não, mas eu vou por aqui. Eu falei para ela, mas aí tem muito farol. Ela falou, eu sei, é porque o farol me protege. E é. Os lugares que eu passo não tem farol, então eu tenho que ser mais zeloso. O lugar que ela passa, escolheu andar onde tem farol, porque tem mais proteção. São protocolos. São protocolos. Você tem que aprender a lutar segundo as normas. Quais são as normas para um filho de Deus? Quais são as normas para um discípulo? Você não pode lutar diferente. Amém? Disciplina é o que Deus quer de nós. Eu não vou ler aqui todos os textos que eu alinhei para falar sobre disciplina. Eu vou ler só um. Todo atleta em tudo se domina. Por que ele se domina? Porque é atleta. Se ele não se dominar, ele não é atleta. Quando eu servi exército, moléstia à parte, eu era muito bom em corrida rasa. Muito bom. E o sargento, que era o nosso instrutor, falou, Jamê, você tem futuro. Você tem futuro. Mas você precisa deixar isso, 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 que eram as coisas que eu fazia fora do quartel. Falei, sei não. Acabei a carreira. Porque o atleta, ele se domina. E pelo menos 2 vezes, a palavra diz que nós somos atletas. E ele se domina. Ele evita determinadas coisas. Ele evita determinados comportamentos, porque ele tem um prêmio a alcançar. Você tem prêmio a alcançar, amados? Você tem prêmio a alcançar? A soberana vocação. Cristo Jesus. Essa é a nossa conquista. Agora, você se domina e rejeita coisas na medida do valor que você dá ao prêmio a ser alcançado. Vamos dizer, eu vou correr 400 metros rasos. Qual é o prêmio? O prêmio é meio sorvete. Vou não. Vou não. O prêmio é uma moeda de R$1. Vou não. O que faria com que você renunciasse a tudo e se aplicasse a essa corrida, se o prêmio fosse valioso? Eu quero dizer para você, amado, o prêmio que nos está esperando é a soberana vocação de Cristo Jesus. E nisso nós vamos ser iguais a Ele. E eu pergunto a vocês, vale a pena? Ande em disciplina. Siga os protocolos. Ande nas normas. O nome do departamento da coisa é a BNT, né, no Brasil, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Eu inventei uma nova sigla, ACNT, Associação Cristã de Normas Técnicas. Anda nisso. O 6º ponto, dedicação.
fala do lavrador que trabalha. Eu não sei se existe um outro trabalho que exija mais dedicação do que um lavrador. Eu não sei. Quem já trabalhou na roça sabe. Tem que derrubar o mato, tem que destocar, tem que fazer as covas, tem que plantar, tem que ficar com a enxadinha lá, carpindo para a praga não ir. E tem que cuidar todo dia. Todo dia tem que dar atenção. E ele diz, amados, que o lavrador, ele recebe a recompensa do seu trabalho. Mas isso exige dedicação. Dedicação também pode ser traduzido como consagração. Nós somos pessoas, amados, chamadas a sermos dedicados a Deus. Nós somos pessoas chamadas a sermos consagrados ao Senhor. Amém? Amém, amados? Nós somos chamados à consagração. A palavra de Deus diz, amados, que Deus será nosso Pai e nós seremos para Ele filhos e filhas. Então nós temos um chamado. E nós precisamos nos dedicar a isso. Nós precisamos nos aplicar a isso. A ter uma vida de filho amado de Deus. A ter uma vida de filhos obedientes de Deus. Dedicados de coração naquilo que nós somos chamados. Segundo Crônicas 15:7 diz: sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Vale a pena a dedicação. Não seja um crente relaxado. Amém? Eu não gosto nem dessa palavra. Relaxado. Parece um negócio relaxado, né? Não gosto dessa palavra. Mas não seja um crente relaxado. Não seja displicente. Não seja negligente. Não seja procrastinador. Não seja aquele que deixa para amanhã. O que você tem que fazer, faz hoje. Tempos atrás eu estava em Niterói, pregando para um grupo de jovens. Eu estava falando mais ou menos dessas coisas, mas principalmente da entrega da vida ao Senhor Jesus. Aí eu pedi que um jovenzinho orasse. Para terminar, naquele tempo, ele falou: Deus, eu prometo que daqui a 4 anos eu vou me entregar a Ti. Eu falei: ô infeliz, você sabe se você vai viver mais 4 dias? Ou 4 horas? Ou 4 minutos? A hora da dedicação, da consagração, amados, é agora. É agora. O que Deus está falando no seu coração agora? Nós não podemos pensar nem no almoço. Nós não podemos pensar nem o que vamos fazer à tarde. Nós temos que nos aplicar agora, para receber tudo que Deus tem agora, para a minha vida nesse momento. Coração voltado para o Senhor, 100%. Coração íntegro e integral na presença de Deus. Assim tem que ser a nossa vida, amados. Dedicação, consagração. E qual é o resultado de tudo isso? É o 7º ponto. Os 6 são atitudes. O 7º é parte de Deus. Recompensa. Se você fizer essas coisas, você vai ter recompensa. Aí ele diz que o lavrador é o primeiro a comer dos frutos. É um direito dele. É um direito. Aquele que cuida das ovelhas tem direito de comer a carne, tomar o leite, se cobrir com a lã. É um direito que Deus dá. Ou seja, Deus está dizendo que o que nós fazemos para Ele tem recompensa. Tem galardão. Todo o nosso trabalho no Senhor não será em vão. Se você der um copo de água a um dos pequeninos irmãos do Senhor, Ele vai recompensar você. Deus não fica devendo nada para ninguém. Você sabia disso? Não.
Não é que a gente trabalha para Deus pagar. Não é isso, não. Mas Deus faz questão de pagar. Porque Ele é galardoador. Esse é o caráter dele. Ele abençoa. Ele é recompensador. Se você ora, você ora por Paulo, por Suzana, ora para Moçambique, ora para o Polo Norte, ora para qualquer coisa que você for orar, primeiro beneficiado é você. Você sabia, não? E Deus vai estar do seu lado, conversando com você, falando com você, ouvindo a sua oração, você sentindo o calor de Deus. Amém? Se você ler a Escritura, assim, vou ler a Escritura, porque certamente se eu conhecer mais a Bíblia, Deus fica mais Deus. Se eu orar, Deus se fortalece. Parece que é brincadeira, mas tem uma religião aí que ensina que quanto mais oração, mais Deus fica forte, mais os anjos ficam fortes. Que tolice. A oração fortalece quem ora. A leitura da Bíblia edifica quem lê. Então eu sou o primeiro beneficiário. Você é o primeiro a receber os benefícios da tua dedicação. Segunda coisa que recompensa: compreensão de todas as coisas. A sua mente abre diante de Deus. Você passa a entender a mente e passa a entender o coração de Deus. Não é isso que a gente quer? Não é isso que a gente busca? Conhecer a mente de Deus, conhecer o coração de Deus, pois essa é a promessa do Senhor. Compreensão de todas as coisas é a promessa dele. Se você for diligente, se você for eficiente, se você for dedicado, se você for consagrado, se você for essa pessoa, você vai ser o primeiro beneficiado. Você vai ser o primeiro beneficiado. Porque Deus não fica mais Deus com tudo que você fizer. Mas Deus recompensa aqueles que o servem. Deus recompensa aqueles que o buscam. Amém, amados? Guarda essas palavras com você, tá bom? Diligência, eficiência, sofrimento, concentração, disciplina, dedicação. E o resultado? Recompensa. Não é isso que você está querendo? Só que não há almoço grátis, tá? Você quer isso aqui? Você quer recompensa? Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Essa é a lei de Deus. Essa é a norma técnica do céu. Quanto mais plantar, mais vai colher. Quanto menos plantar, menos colheita. Quanto menos ofertar, menos resultado também você vai ter na vida. Que Deus nos ajude. E que o final de 2019 você possa dizer: esse ano foi especial. Porque eu fiz esse ano especial. Eu mudei minha vida. Eu, entenda, né? Um euzinho assim pequenininho, um Deus grande. Nós trabalhamos. E a nossa vida mudou. Amados, esse é o meu desejo. Esse é o meu conselho. Esse é aquilo que está no meu coração a transmitir a vocês. Vamos orar? Talvez durante